É certo dar o dízimo para as igrejas, dar ofertas? É certo pagar tributo a um governo, pagar impostos a um governo, mesmo que a gente veja que os recursos não estão sendo devidamente utilizados como nós esperávamos? Vamos pensar sobre isso. Para alcançar uma vida melhor, nós precisamos cumprir nossos deveres. Nós precisamos cumprir nossos compromissos. Todo ser humano tem compromisso com alguma coisa na sua vida. Ninguém está totalmente solto no universo. Até mesmo para nós vivermos individualmente, nós temos que ter compromisso, a manutenção da nossa saúde, um lugar para nos abrigarmos, ter alimento. Então nós precisamos cumprir certos hábitos, certas coisas. Nós precisamos doar nosso esforço para conseguir aquilo que queremos. Não é diferente também para com uma comunidade, para com um país e para com o todo, para com o universo. Certa vez eu fui criticado porque eu cria e acreditava na importância de contribuir com a obra de Deus. E a pessoa que me criticava, ela criticava de uma forma feroz, atacando mesmo a minha fé, atacando os princípios bíblicos. Ela acreditava que devia fazer caridade, só que ela doava os seus bens ou parte da sua vida, ela doava para seres duvidosos, seres espirituais, os quais não havia muita certeza do que eram, e na verdade, no fundo, com toda certeza, eram seres interdimensionais malignos. Essa pessoa fazia suas doações, ela chegou a fazer oferendas para seres e para coisas que realmente são muito prejudiciais para a vida, para a alma do ser humano. E pagou e tem pago um preço caro até hoje por causa disso. Mas na hora de vociferar e criticar a fé, o dízimo, as ofertas, ela o fazia com toda a sua ousadia e intrepidez. Quando os opositores de Jesus vieram até ele, ali perto do templo ou dentro das imediações do templo, aproveitaram um momento para chegar até ele, para interpelá-lo, para fazer perguntinhas a fim de pegá-lo em alguma palavra. Esses opositores vieram da parte dos fariseus e dos herodianos. Os fariseus eram um partido, como você já deve saber, um partido religioso, muito zeloso de cumprir as regras que eles pesquisavam e que acreditavam que eram relacionadas aos mandamentos, e várias regras eles tentavam cumprir, e os herodianos eram também da comunidade, da sociedade daquele país, mas eram ligados ao governo, e geralmente eram submissos ao governo, ao Império Romano. Os fariseus acreditavam que o Império Romano estava ali dominando a Israel porque Israel pecou, então era um castigo divino. Então eles aceitavam o Império Romano. Por isso eles chegaram a Jesus e perguntaram se eles deviam pagar imposto. Eles deviam pagar o imposto a César, ao Império Romano? Eles deviam dar o imposto do templo também, da religião judaica? O que eles deviam fazer? Qual que era o certo? Essas perguntas, ou essa pergunta, visava colocar Jesus em maus lençóis, porque o povo detestava pagar os tributos ao Império Romano. Esse imposto, que era para o César, que era para o Império Romano, ele tinha várias taxas ali incluídas, várias coisas que as províncias tinham que pagar igualmente, tanto os ricos como os pobres, e a população detestava isso. Então, se Jesus falasse alguma coisa a favor disso, ele poderia ser incriminado. Se ele falasse a favor do templo, poderia também ser jogado contra a força romana que dominava a região. Então, o que Jesus fez? Você vai ver aí em no texto de Marcos, eu estou falando de Roma,
Aí citei Romanos, né? Mas é o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Marcos 12, 13 a 17. Você depois pode ler com tranquilidade para estudar, mas não deixe de deixar o vídeo nosso rodar até o final, dê o seu like, faça sua inscrição, promova essa inscrição para outros fazerem, porque fazendo isso você nos ajuda fazer com que o YouTube valorize o nosso canal para alcançar mais pessoas com as mensagens da realidade restauradora, que é o nosso propósito, alcançar mais pessoas com isto. Mas veja bem ali no texto que Jesus então responde para aquelas pessoas, ele pede, me dê uma moeda. Aí eles dão para ele um denário. Um denário tinha ali o valor de um dia de trabalho, né? Era um salário de um dia de trabalho. Eles dão uma moeda para Jesus e Jesus mostra o que está cunhado ali na face da moeda e diz, de quem é essa efígie? Aí eles respondem, é de César, quer dizer, havia uma gravura do imperador romano ali. Então Jesus fala, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso as pessoas ficaram admiradas com a resposta dele e ninguém conseguiu concluir a pegadinha para incriminar Jesus. E ao mesmo tempo Jesus ensinou a importância de reconhecer o valor das autoridades. Com isso Jesus mostrou que as autoridades são uma forma de Deus fazer a sociedade se manter em ordem. E a igreja depois, os cristãos, nos anos e séculos que se seguiram depois, seguiram esse princípio que Jesus mostrou, respeitar a autoridade que está sobre nós, seja a autoridade de um governo, seja a autoridade de um pastor, de um líder religioso, seja a autoridade de um líder comunitário, ou a autoridade dos pais. Honra teus pais, né? Honra teu pai, tua mãe, para que te vá bem nos teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento, né? Você honrar aos seus progenitores, aos seus genitores, aos que cuidaram de você honrá-los, porque você faz isso por mandamento, por obediência ao Senhor. Então Jesus mostrou que isso era digno de fazer, assim como é digno que nós honremos a Deus com nossas ofertas, com os nossos dízimos. Isso é para a glória de Deus. A própria Bíblia ensina lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, a Bíblia ensina ali que você deve honrar ao Senhor com as primícias da tua renda. Se você fizer isso, se encherão de vinho os teus lagares e de trigo os teus celeiros. Em outras palavras, se você honra ao Senhor com os seus bens, com parte da sua renda, se você leva ao Senhor, quando você se apresenta a Deus no domingo, na reunião, etc., e você não vai de mãos vazias, você leva ali sua oferta, sua contribuição, você faz isso de coração, então você está honrando ao Senhor. E isto faz parte do equilíbrio, você está gerando harmonia, você está participando da grande harmonia do todo, porque o Senhor é a fonte do todo, Ele é a fonte de tudo que é bom. Isso está escrito lá em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, ensina que a fonte de toda boa dádiva, todo dom perfeito, é Deus. Deus é a fonte de tudo isso. Ele é o Pai das luzes, quer dizer, Ele ilumina, Ele dá clareza ao nosso pensamento, Ele nos ajuda nas nossas decisões, mas mostra tudo isso que estamos vendo de ensino aqui mostra que nós também temos que contribuir, nós temos que aprender a doar e a fazer isso de coração. E eu digo uma coisa para você vai continuar ouvindo críticas, pessoas vão falar mal de você contribuir para a igreja, de você ajudar, as pessoas criticam, e eu também, contribuir, dar imposto, pagar imposto. Eu também não gosto muito disso não.
mas eu entendo no fundo do coração que a palavra de Deus diz que toda autoridade vem de Deus. Então, se tem uma autoridade aí, foi colocada por Deus, tanto para corrigir a gente, porque a gente merece. Então Deus está usando esse meio aí para nos colocar o Brasil em ordem, para o Brasil aprender essa autoridade, esse governo. Se a autoridade ou o governo se corrompem, fazem coisa errada, isso não vem de Deus. Mas isso também é uma forma de nos provar, de mostrar para a população quem ela deve escolher com mais sabedoria, ao invés de votar pelo estômago, votar só por interesses egoístas. Você deve votar pensando no todo, pensando em beneficiar o país inteiro. E não porque um político moleque promete alguma coisa para o seu bolso, para o seu estômago. Não é assim que você deve fazer suas escolhas. Por isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também você vai ouvir críticas, porque existem muitos religiosos que são corruptos. Pastores, padres, líderes de seitas que são corruptos, são traiçoeiros, que usam o que eles recebem da doação, dos compromissos dos fiéis, eles usam mal, usam hedonicamente, usam para os seus próprios prazeres. Mas o dízimo, as ofertas não são coisas erradas em si, são bíblicas. A Bíblia ensina isso. Quem não gosta do ensino bíblico, paciência. Não gosta, não precisa ficar criticando. Mas você ajudar, contribuir uma igreja que trabalha de forma digna, igrejas que ajudam causas missionárias, ajudam comunidades que são perseguidas, ajudam exilados, ajudam pobres, ajudam pessoas que estão dependentes químicos, dependentes alcoólicos. As igrejas promovem muita coisa boa, muita coisa educativa na sociedade. Não fossem as igrejas dignas, não sei como estariam as sociedades e os países hoje em dia. Então, pessoas vão falar bobagens, vão criticar, mas o que importa é o seu compromisso com aquele que é a fonte, aquele que é a origem de todo o bem, de todas as bênçãos. Assim como aquela viúva trouxe ao profeta uma comida para ele, e ele abençoou aquela viúva que estava para perder os filhos para a escravidão, mas o profeta abençoou e a viúva teve tanto azeite ali nos seus potes que ela prosperou e os filhos não precisaram ser vendidos para um serviço opressor. Ela fez de coração, ela doou ao profeta, e o profeta, com a palavra que ele falou, o Eterno abençoou a vida daquela viúva. Está lá no Velho Testamento. Mas veja que tudo isso mostra que Deus é que é a fonte de tudo. E quando você honra ao Senhor com sua doação, sua oferta, e quando você também obedece às autoridades, cumprindo seu compromisso, cumprindo seu dever, seguindo as leis, o que você está fazendo está contribuindo para o equilíbrio do todo, o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio até mesmo do seu ser. Não adianta querer viver de forma bizarra e anárquica e achar que isso é bonito. Isso é bonito em filmes de bang bang, em novelas aí que ficam honrando a desordem. O importante é você ter consciência, ter hombridade, ter dignidade, como homem, como mulher, ter dignidade. Você foi criado para ser um ser digno, uma pessoa digna, que honra a Deus. Então faça isso com todo o coração. E a recompensa virá suprimentos para as suas necessidades. De uma maneira ou de outra, haverão suprimentos, haverão auxílios na sua vida, mas faça a sua parte, dando a Deus o que é de Deus, aos seres humanos o que é dos seres humanos, das autoridades constituídas. Isso não impede de exercer o dever democrático, sim, de criticar de forma sábia, justa e honesta, fazer as críticas. Num regime democrático. Agora, numa ditadura, onde você não pode dar a sua opinião, que você é caçado, que vão averiguar
seus meios tecnológicos para caçar o seu CPF, aí já é outra coisa. Mas a gente tem que procurar cumprir nosso dever em todos os setores, inclusive setores individual, sua vida individual. Procure viver bem com o seu corpo, com a sua saúde, honrar o seu corpo, honrar a sua mente, estudando, lendo boa literatura, literatura que te fortalece, tirando um tempo para orar, para adorar e frequentando a casa de Deus, frequentando as reuniões onde um povo ali invoca sinceramente ao Senhor, onde um povo ali procura crescer nos princípios que são inferidos e extraídos do Velho e do Novo Testamento. Procure fazer isso e você vai ver que a harmonia se restaurará na sua vida, nos setores e áreas da sua vida. Não deixe de dar o seu like, certo? E que Deus o abençoe e guarde, graça e paz.